Olá, olha eu aqui mais uma vez para a gente falar sobre letras. Dessa vez, especificamente, vamos falar sobre literatura. Você já ouviu falar, provavelmente, das escolas literárias no Brasil e tem uma em especial que é o romantismo. O romantismo ela é uma escola muito interessante porque ela coincide com o período da chegada da família real no Brasil. Isso lá em 1808, quando a gente deixa de ser colônia e passa a ser a sede do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, acontece uma revolução de modernização no Brasil que nesses outros 300 anos de colônia não aconteceu. Então a gente passa a ganhar o Banco do Brasil, a construção do Museu Nacional e a gente ganha também uma imprensa que acelera o processo da produção editorial e barateia os custos da confecção de livros, né? Assim como acontece na Europa, aqui no Brasil, o romantismo ele vem com os romances de folhetim. O que são os romances de folhetim, basicamente? Capítulos dos livros publicados em jornais. Isso é uma estratégia para vender mais jornal. As pessoas naquela época já não queriam comprar jornal. Os donos dos jornais contratavam os romancistas para escrever capítulos e publicar nos jornais e sempre terminar o capítulo de um jeito igual o final da Avenida Brasil. Uma reviravolta muito grande e fica aquele mistério, tudo em preto e branco, um oi, 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 e aí só no próximo capítulo, ou seja, só no próximo exemplar do jornal que você ia saber o que acontecia com os seus personagens preferidos daquele romance. As características do romantismo são muito específicas em relação a representar a burguesia. Aí a gente tem essa palavra que tem se falado hoje, tanto na produção editorial quanto na cinematográfica, que é a representatividade. Já se preocupava com isso antes. Quem tem dinheiro para comprar livro, quem tem dinheiro para comprar jornal? Os burgueses. E do que os burgueses querem ler? Sobre eles mesmos. Então aqui a gente já tem a primeira característica do romantismo, que é o egocentrismo. Eu, a minha classe, o que eu vivo, os meus dramas de ir em festas à noite, me apaixonar ou não, é isso que é representado no romantismo, na prosa romântica. Outra característica é a idealização do amor. O amor é perfeito, o amor é lindo, o amor é maravilhoso. A idealização do herói e a idealização da mulher. Então é aquela coisa, o homem ele tem, claro, os seus deslizes, ele dá aquelas escorregadas, ele faz umas cagadas aí, né? Mas ele passa pela jornada do herói e se descobre uma pessoa maravilhosa para casar com aquela mulher maravilhosa. Então aquela mulher é uma 11/10, de tão perfeita que é, né? Casta, pura, do coração maravilhoso, Maria do Bairro. Se você assiste novela mexicana ou já assistiu alguma vez, é aquilo, é aquele casal, é o casal do romantismo no Brasil. Outra das características, tô colando aqui, tá, gente? Outra das características, a gente tem o nacionalismo, ou seja, tudo que é nosso, tudo que é do Brasil é mais legal, o nosso céu é mais bonito. Lembra aquele poema do Gonçalves Dias, Minha Terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá? Então, Brasil é melhor do que todos, um nacionalismo extremo e uma exaltação da nossa natureza. Tem também uma coisa mais que parece um pouquinho pesada, que é a fuga da realidade. Então, a hora que a coisa aperta, que fica difícil, a primeira coisa que o herói pensa é, vou morrer. Mas ele não pensa que ele vai morrer porque ele está doente, não. Ele pensa que morrer é melhor do que o resto. Eu preciso morrer porque se eu morrer eu pago os meus pecados, se eu morrer eu me livro dos problemas. Tem essa fuga da realidade, quando a realidade não é perfeita e favorável como ele gostaria que fosse, através do desejo pela morte. Um dos principais prosadores poéticos, um dos principais prosadores românticos, né, do Brasil é o José de Alencar.
E a gente conhece ele pelas obras O Guarani, Iracema, que são dos romances indianistas dele. Aí a gente tem os romances urbanos, entre eles o Senhora, tem o romance ruralista dele, que é o Tio. Então, todas essas obras são extremamente... Você consegue encontrar todas as características do romantismo nas obras do José de Alencar. Eu quero convidar vocês para ler uma obra do José de Alencar. Não precisa ficar assustado que não é nenhum daqueles calhamaços, aqueles tijolão de livro, porque toda vez que a gente fala de literatura nacional, a gente já pensa assim num Grande Sertão Veredas de 1000 páginas e fica com medo. Esse não. Essa obra que eu vou te convidar a ler, ela tem 60 páginas. Isso mesmo, é praticamente um conto e chama A Viuvinha. É uma história bastante fácil, apesar de ter o linguajar da época, a gente consegue compreender muito bem do que se trata, a gente consegue se identificar com alguns personagens e a gente tem ali a história do Jorge e da Carolina, um casal apaixonado e que vai casar, ok? Beleza, a gente já tem aí o par romântico desse romance do José de Alencar. Vamos entender um pouco a personalidade desses dois. O Jorge, ele é um rapaz que ficou órfão muito cedo, mas de uma família abastada. Então ele tinha muito dinheiro. E o que ele fez com esse dinheiro? Gastou. Bebidas, mulheres, aquela cena do pica-pau, iates, mulheres, dinheiro, mulheres, aquilo, sem o iate, tá? Mas o Jorge seguiu essa linha de pensamento, né? Seguiu essa vibe. E aí, um dia ele cansou disso, teve o despertar pela religiosidade, porque ele escuta o sino da igreja e acorda, bonito isso, né? Acorda com o sino da igreja e resolve ir à missa. Chegando lá, ele começa a rezar, olha para o lado e tá a cremosa 11/10 dele, que é a Carolina. Aquela menina linda, maravilhosa, pura, com o véu branco, que mostrava a castidade dela, rezando bonitinha na missa junto com a mãe. A hora que ela sai da igreja, o Jorge segue e percebe o quanto que a família era uma família, assim, não era rica, era uma família modesta, mas não era pobre também. E resolve que vai namorar com a Carolina. E aí os dois se namoram, tudo bonitinho, ele resolve casar e vem o plot twist, vem o oi, oi, oi da história dele, que é ele descobrir que perdeu tudo. Gastou tudo com as mulheres, né, as bebidas, a noitada. E ele desespera. Desespera porque ele jogou o nome do pai dele na lama ao ficar sem dinheiro. Aqui a gente tem uma quebra de valores um pouco estranha, né? Porque sair para beber, andar com todas as mulheres do Rio de Janeiro, isso não joga o nome na lama, não. Joga o nome na lama, perdeu o dinheiro todo. Então ele fica desesperado com isso e ele quer um jeito de sair dessa situação sem manchar a reputação da Carolina. Porque a gente tem que lembrar que isso, 1800, meados de 1800, nós vivíamos num país machista, que hoje nós não vivemos mais, né? Nós vivíamos num país machista e nessa época a menina tá noiva e o noivo larga dela, ninguém quer saber se é porque ele não tem dinheiro, se é porque ele ficou doente, se é porque ele traiu ela, isso não. Todo mundo vai falar que ela não era pura, que ela não merecia o noivo que tem e ficaria mal falada, né? E acabar com a vida dela. E aí o que ele pensa? Que o único jeito dele fazer isso é se matando. Né? Não é trabalhando não, porque até no livro trabalhar é uma coisa complicada, sabe? O José de Alencar, ele tinha umas sacadas, umas ironias muito interessantes e tem um trecho nessa obra que ele fala que as leis, a polícia e a comunidade criaram o mau hábito de exigir que as pessoas tivessem uma profissão. Né? Simplesmente você você só tem que ter dinheiro, você não precisa trabalhar. Né? Trabalhar não é muito bom. E aí a gente tem essa questão. Em vez dele pensar, nossa, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que conseguir dinheiro, eu vou ter que arrumar um emprego, não, eu vou ter que morrer. Né? É mais fácil eu morrer do que eu trabalhar. Então, aí aqui acontece uma série de coisas, tem uma reviravolta. Quando você começa a ler o livro,
você vai perceber que é um final um pouco previsível, mas é interessante de acompanhar. Outra coisa, outro detalhe do livro é que o narrador, ele é um personagem. Não é uma história contada por um autor que está de fora da história e que observa tudo. A história é contada em uma carta de uma pessoa que não é nem o Jorge, nem a Carolina, nem a mãe da Carolina, nem o tutor do Jorge, nem empregado da casa, ninguém. É uma pessoa de fora que viu a história acontecer e está contando essa história para uma prima através de uma carta. Então, basicamente, a Viuvinha é uma fofoca. É uma grande fofoca. Que vale a pena a gente ler, porque uma fofoquinha assim de vez em quando a gente até gosta, né? Bom, quero fazer uma proposta para você. Claro, depois de ler o livro, nossa proposta de atividade, reescreve essa história. Porque se fosse nos dias de hoje, essa fofoca não aconteceria numa carta. Ela aconteceria num grupo de WhatsApp. Então, que tal você criar um grupo de WhatsApp entre o escritor, né, entre o narrador da história e a prima para quem ele está contando isso, e aí você pode inserir também a mãe da Carolina ou algum dos outros personagens para desenvolver tudo que aconteceu. Não esquece de manter as características do romantismo mais adaptadas à nossa burguesia de hoje. Depois que você fizer isso, manda para mim, eu vou adorar ler, tá ok? Gente, obrigada por assistir, espero que tenha dado para entender o que foi o romantismo, que tenha dado vontade de ler A Viuvinha, do José de Alencar, e que você faça essa atividade também. Um abraço, obrigada e até o próximo!